Certamente você deve ter se perguntado, poxa, 70% do resultado, eu posso ter a influência de até 70% em função do meu site, mas por quê? Eis a pergunta. Lembra daquela aula que eu mostrei uma casinha, certo? Em que a gente mostra claramente que a casa, o seu site, é a sua casa digital, né? Fazendo uma analogia para o seu escritório físico? Pois bem, na sua casa digital, quantas pessoas acessam mensalmente? Onde elas ficam? Né? Quais são as páginas que elas transitam no seu site? Quanto tempo elas permanecem? O que elas mais gostam? Esses são alguns indicadores simples porque a casa digital é o mais importante, porque é ali que você consegue fazer os ajustes e quanto mais você prende a atenção do seu usuário, mais você aumenta a sua conversão. Então é ali que você deve efetivamente analisar. É como se a sua negociação digital estivesse acontecendo no seu site. Eu vou te contar como isso funciona. A gente fala aqui na agência para os nossos clientes que fazer um planejamento de marketing jurídico sem olhar para o site do escritório é literalmente um tiro no pé. O primeiro motivo para isso é o seguinte: pense você, como está o seu discurso nesse momento do seu escritório? O que você tem dito por aí para os seus clientes? Que você é um especialista em determinada área e quando ele entra no seu site, esse discurso, ele se comprova? Quando você diz que é o melhor profissional para que ele escolha, esse discurso está coerente quando ele entra no seu site? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nas suas campanhas de marketing jurídico, quando ele está procurando, como a gente mostrou em aulas anteriores, a forma como ele está procurando, ele deixa claro que ele quer uma informação, ele deixa claro que ele quer alguém especialista, para onde você está conduzindo este usuário. Essa condução ela é muito importante porque se você pega alguém que está procurando uma informação e não está deixando claro, por exemplo, que ele quer um advogado especialista naquele momento, que ele quer basicamente responder uma dúvida e leva ele para dentro do seu site, como por exemplo a página do seu escritório, qual é a chance dessa pessoa não gostar do que ela vai ver? Isso tudo é avaliado pela experiência que o Google analisa do seu site. Ou seja, ela vai entrar e vai sair, porque ela buscou uma informação e você não entregou para ela, certo? Vamos ver na prática como isso funciona através desse vídeo que eu vou te mostrar agora. Bom, então vamos lá. Vamos fazer uma busca agora para fazer você refletir um pouquinho sobre a transmissão de credibilidade, né, de um cliente que vai procurar e que vai entrar no seu site a partir de uma pesquisa, certo? Então vamos pegar aqui um termo bastante comum de a gente utilizar na hora de pesquisar, que é o advogado especialista, né? Advogado especialista em... Então o próprio Google já está me dizendo, olha, tem bastante gente procurando desta forma. Ou seja, nós consumidores já deixamos claro de que nós queremos um especialista. Esse é o primeiro ponto, até aí tudo bem. Ok, mas Guilherme, como é que eu faço para mostrar, né? Porque se eu estou procurando no Google, eu vou competir com alguns advogados, que eu de fato sou melhor do que o outro. Aí vem a questão. Como a gente falou nas aulas anteriores, o que faz com que você se diferencie é o quanto você consegue transmitir de conhecimento. O quanto você consegue, não só da experiência do site em si, mas o quanto você consegue provar digitalmente, né? Porque ele não tem acesso ao seu currículo, ele não sabe quem você é, ele não é o seu cliente ainda, certo? Então você precisa mostrar para ele. Vou pegar um exemplo aqui do direito imobiliário, para ficar mais fácil, certo? Aqui como o meu Google acaba pegando de Curitiba, então eu estou vendo aqui os nossos advogados que estão em Curitiba. Vamos pegar esse primeiro aqui, vamos abrir a página dele e vamos entrar no site dele. Eu gostaria que você pensasse, enquanto eu navego aqui rapidamente, qual é a percepção de credibilidade que ele me transmite. Isso obviamente sem julgar nada, olhando basicamente pela experiência do site e pela informação entregue, certo? Sem analisar o advogado por si só. Ele basicamente entrega as informações, né, os problemas que ele resolve dentro do âmbito imobiliário, certo? E direto passa para a ação de entrar no WhatsApp. Então, um site relativamente simples, certo? Uma página que resolve, ela faz com que, de fato, as pessoas entrem em contato, mas ela transmite, talvez, em comparativo aos concorrentes, um pouco menos de credibilidade. Vamos ver na prática? Vamos lá, vamos acessar esse segundo aqui. Todos eles são anúncios. Olha só o segundo. Então, ele está me colocando, primeiro, né, um ponto importante, direto aqui, né, ó, direito imobiliário em Curitiba. Ou seja, ele está falando comigo, né? Ele já entendeu, ele está divulgando para Curitiba, falando sobre o direito imobiliário em Curitiba. Bacana.
Índice por tópicos. Olha a quantidade de coisas que ele já me disponibiliza. Então eu posso buscar aqui, por exemplo, a regularização, elaboração e revisão de contratos imobiliários. Eu posso me encontrar aqui. Ele coloca um call to action, né, que a gente chama, né, uma chamada para esclarecer dúvida, e ele entrega bastante informação. Olha só, o conceito do direito imobiliário, a legislação aplicável, né, a importância do advogado especialista em direito imobiliário. Enfim, ele está entregando de fato bastante conteúdo. Então a sensação de que eu estou, e eu nem sei, né, não conheço, confesso a você, nenhum desses dois escritórios. A sensação de que eu estou em um advogado especialista, e eu nem sei o tamanho desse escritório, é muito maior, né? Então se eu clico aqui, por exemplo, a minha questão é defesa em ação de compra e venda. Olha só, ele já está me conduzindo, né, para dentro de um conteúdo que ele fala sobre isso. O conteúdo até está relativamente curto, né, mas ele demonstra, através de vários conteúdos menores e com uma página bem construída, que ele domina o assunto, certo? Bacana. Voltando aqui, vamos pegar um terceiro só para finalizar. Esse aqui. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Legal. Mais uma vez, então a gente entra numa página com os call to actions aqui, né, com as ações, tentando nos trazer o tempo todo, formulário de contato, WhatsApp, tá? Mas bem simples e bem direta, né, dizendo, olha, eu trabalho com isso aqui, certo? Então a pergunta que eu faço a você, que é para você refletir mesmo, né? Nós entramos em 3 sites. Qual deles você sentiu mais confiança? Qual deles você acha que mais domina o assunto? Qual deles você ligaria, que você, né, teria mais sensação de tranquilidade em colocar a sua ação, em compartilhar o seu problema, né? Sem fazer uma análise nesse momento, né, de precificação, de atendimento, eu estou dizendo uma análise praticamente meio subjetiva, mas ao mesmo tempo muito clara, né, a partir de uma pesquisa na internet. Só para você ter uma noção, a grande maioria não passa do 3º, 4º clique, tá? Eles param aqui até o 5º clique. Se ele encontrar alguém que fale sobre o problema específico dele, e como eu não deixei tão claro, né, eu apenas coloquei um advogado especialista, o que é que eu estou querendo entender? Um advogado especialista. E como é que eu transfiro essa questão da especialidade? Através do conteúdo. Essa segurança que eu preciso dar para ele pode ser em conteúdo em vídeo, conteúdo em texto, mas eu preciso falar de vários problemas nesse primeiro momento para que ele entenda o quanto eu sou capacitado para resolver a situação dele. Legal? Espero que você tenha compreendido. Vamos para o próximo. E aí, deu para entender um pouquinho? Mas afinal, deve ter surgido aquela pergunta para você, para tentar simplificar. O que é que eu devo priorizar na qualidade do meu site? A primeira coisa, que é uma das mais importantes, que guarda total relação com aquilo que o Google quer entregar para nós, é velocidade e experiência. Qual é o objetivo do Google quando você faz uma pesquisa? Entregar a melhor resposta possível no melhor tempo possível. Nós estamos vivendo um momento, a era mobile, né? A era dos celulares acessando sites. É muito comum em vários clientes nossos termos mais do que 50% de acesso via mobile. Se o seu site não for veloz o suficiente, pensado o suficiente para atender rapidamente, para que essa pessoa entre rapidamente, você já tem uma perda muito significativa, tanto no acesso quanto na qualidade que o Google vai julgar do seu site. Então é muito importante você ter em mente a velocidade, tanto para desktop quanto para celular, e aí você vai perceber que vários sites que têm um volume muito expressivo não têm imagens tão carregadas, não têm imagens tão pesadas, eles focam muito mais na informação, porque eles já entendem que o Google eleva a qualidade do site e ele aumenta as chances dele de posicioná-lo nas primeiras páginas. Legal? E aí o último ponto que é interessante você ter em mente, que é a questão da medição. Como é que a gente sabe por onde o usuário está navegando no nosso site, aonde ele mais está gostando, para que a gente ajuste a experiência e conduza ele o máximo possível a entrar em contato com o nosso escritório. Nós chamamos isso de plugins. Plugins, imagine que são ferramentas que a gente conecta dentro do seu site. Parte delas é do Google e parte delas são de empresas privadas. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa entrou dentro do seu site. Quais são as áreas que ele mais clica? Quais são as áreas que ele permanece mais tempo lendo? Tudo isso é possível fazer através de umas ferramentas que a gente chama de ferramentas de mapa de calor, que a gente consegue identificar. A gente consegue saber percentualmente, por exemplo, quantos clientes clicaram na área de atuação do seu site ou clicaram na página, por exemplo, de conteúdos, notícias, artigos. Tudo isso é importante para que você possa medir e conduzir o usuário à melhor experiência possível. O contato é consequência disso.
Já dizia o mestre, Peter Drucker, dizia o seguinte: se você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então fica ligado nisso, é preciso medir. As ferramentas são gratuitas, não é preciso ter uma baita de uma expertise, mas é preciso olhar para o resultado para que você consiga corrigir a experiência do seu usuário e aí sim gerar negócio por consequência. Gostou? Fez sentido para você? Até a próxima aula. Até lá!